Me conta, o que mora por trás das suas coisas? Hoje organiza, traz paz e harmonia. Cada espaço ganha nova energia. Usa as mãos como um pincel zen, transformando o caos em um refúgio, amém. Personal organizer, do espírito ao entender. Fala pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Roberto, sou personal organizer holístico. E hoje, antes da gente falar sobre o tema do vídeo de hoje, antes da gente entrar no assunto, eu quero passar dois recadinhos para vocês importantes. Para quem já é inscrito no canal e já está me acompanhando, deve ter percebido que não tem uma periodicidade de postagens por aqui. Não tem vídeo toda semana, não tem data certa para ser postado os vídeos. E eu tenho que dizer, vai continuar sendo assim. Os vídeos eles vão sendo postados conforme o meu tempo, conforme eu consigo gravar e produzir para vocês, conforme eu sinto inspiração para gravar para vocês. Eu não quero que isso aqui se torne um compromisso de eu ter que ser obrigado a gravar um vídeo porque eu tenho que postar um vídeo. Então, se vocês esperam esse tipo de criador de conteúdo ou esse tipo de periodicidade, sinto muito lhes informar, mas aqui nesse canal você não vai encontrar isso. Eu vou respeitar o meu tempo, o meu processo e não o tempo e o processo de criadores de conteúdo que precisa ser assim, precisa postar toda semana, tá? Então não esperem isso por aqui. Até mesmo você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e não me acompanha e ainda não é inscrito. E por sinal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí. Segundo recadinho, esse vídeo vai ser extenso. Já senta, já se prepara. Se você está começando a ver esse vídeo em um momento que você não pode tirar um tempinho considerável aí para assistir, eu recomendo que assista ele depois. Porque senão você vai ter que pausar e vai ter que ver depois. Senão você vai perder muita informação, porque esse vídeo está recheado de conteúdo importantíssimo que está embasado num dos principais pilares da organização holística, que é a metodologia que eu desenvolvi, eu criei dentro do contexto do Personal Organizer, ok? E qual que é o assunto que a gente vai abordar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre estruturalismo e funcionalismo do lar. Mas o que é isso? Basicamente, são dois pilares importantíssimos que eu desenvolvi para dentro do processo da organização do lar, onde a gente vai entender melhor os comportamentos dos indivíduos dentro da nossa casa. E para isso, eu trouxe aqui, eu vou chamar de colinha, né? Mas a gente só vai passar o olho assim brevemente, só para lembrar o nome dos camaradas e de algumas teorias, para trazer para vocês com maior propriedade os conhecimentos. Porque essas pessoas, esses estudiosos, essas teorias, elas foram desenvolvidas para entender a sociedade como um contexto geral. Eu peguei essas teorias, esses estudos e apliquei dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, porque é muito importante a gente entender primeiro nossa casa, nosso lar, porque tudo que a gente faz aqui dentro da nossa casa reverbera e afeta de alguma forma outras pessoas e também a sociedade, o mundo lá fora. E entender dessa forma também como a sociedade, como o mundo lá fora, como as outras pessoas afetam e influenciam o nosso comportamento dentro de casa. Então, senta aí e vamos conversar. Hoje, o meu humor ele vai estar assim, oscilando. A gente vai estar mais animado, vai estar mais falante e normal, né? A gente sempre está falante porque tem que falar, tem que passar conteúdo. Mas a gente vai estar mais empolgado, a gente vai estar mais elétrico, vai ter momento que eu vou ser muito certeiro, vai ter humor nesse vídeo, porque eu preciso prender a atenção de vocês, porque esse vídeo aqui vai ser longo, né? Então vamos lá, prestar atenção aqui, por favor. Brincadeira, pessoal. Mas é que esse assunto, eu particularmente, era um assunto que eu queria trazer muito aqui já. Porque é um dos assuntos, assim, tá ali na sua cara, mas vocês não estão enxergando na casa de vocês muitas vezes. Mas é algo que vocês vão, depois que eu falar, depois que a gente desenvolver aqui, vocês vão falar, caramba, é tão, parece que básico, parece que estava tão óbvio ali o tempo todo, só que eu não parei para observar isso dentro da minha casa. Porque a vida tá tão corrida, a gente está cuidando tanto de outras coisas, que isso passa batido realmente. Então vamos aí focar
agora no estruturalismo e funcionalismo do lar. Basicamente, o estruturalismo ele vai dizer pra gente as regras de comportamento e conduta dentro do seu lar. Vou explicar para vocês com base nas teorias, tá? Vamos falar primeiro de Cláudio Lévi-Strauss, que ele traz aí sobre a teoria do estruturalismo, que ela analisa, né, as bases aí subjacentes da sociedade, levando em conta a cultura, a linguagem, o comportamento das pessoas, para entender como que a sociedade foi se organizando e a sociedade foi se moldando para delegar funções, para dividir as funções, como que ela vai aí se construindo. Basicamente, é você olhar os alicerces de um edifício, tá? Você olhar para além ali da aparência. Você olhar os alicerces invisíveis de um edifício, aquilo que está mantendo o edifício de pé. Dentro da nossa casa é a mesma coisa, é você olhar as estruturas do seu lar, o que está fazendo o seu lar funcionar ali, movimentar a vida ou não funcionar em muitos casos, que você não está enxergando, ou que a gente não enxerga com facilidade, porque não é algo físico, é algo que comportamental, são regras, são estruturas invisíveis muitas vezes aos nossos olhos, que basicamente é o que é a organização holística. O holístico é você entender uma mesma coisa de uma forma mais integral, entender todas as ações e efeitos para a mesma coisa. Será que eu fui claro? Eu espero que sim. O funcionalismo, o próprio nome praticamente já diz. Ele é o quê? São as funções que cada indivíduo dentro da sua casa ocupa. O que cada pessoa dentro do seu lar faz. Basicamente é isso. É a gente analisar as tarefas que eles têm para executar. Eles estão cumprindo, eles estão fazendo, ou quais tarefas eles têm que passar a cumprir, eles têm que passar a fazer, o que está sendo bem feito, o que não está sendo feito, como está sendo delegado as funções dentro do seu lar. O funcionalismo, dentro da metodologia que eu desenvolvi, que eu criei, que eu trouxe de estudos, de teorias que eram utilizados para entender o comportamento em sociedade, eu trouxe, né, para dentro da organização do lar, é isso. Isso daí foi a forma como eu entendi, desenvolvi e aplico dentro da organização do lar, tá? Metodologia desenvolvida pela minha pessoa. Então, o funcionalismo segundo, eu vou falar aqui o sobrenome, né? O Malinowski e Emily Durkheim, na verdade, estuda como as instituições sociais, né? A gente falando enquanto sociedade, elas funcionam, interagem para que as coisas se movimentem. Basicamente se um órgão, se uma entidade está trabalhando, como ele está trabalhando para que atinja o resultado que se espera em comum, em sociedade, que atinja os resultados para o bem da maioria. Então, o funcionalismo basicamente é uma abordagem que vê a sociedade como um sistema interligado. Ou seja, dentro da nossa casa é a mesma coisa. As funções de cada um estão interligadas, porque o que eu faço afeta a outra pessoa. O que a outra pessoa faz me afeta. Se eu lavo roupa, afeta as pessoas. Se eu lavo a roupa de todo mundo, afeta todo mundo. Porque todo mundo vai ter o quê? Roupas limpas para poder usar. Se eu lavo apenas as minhas roupas e as outras pessoas não lavam, essas pessoas não vão ter roupas limpas para usar. Isso é visto no funcionalismo em questões maiores, né? Estruturas mais complexas. A gente está falando do funcionalismo na sociedade, de como as regras do jogo são para fazer a sociedade funcionar, a sociedade se desenvolver. Mas aqui a gente traz o funcionalismo da sociedade para dentro do nosso lar. É como as engrenagens do relógio. O funcionalismo, ele enxerga muito dessa forma, que a sociedade é como uma engrenagem de um grande relógio. E que cada pecinha, ela tem um propósito, ela tem uma função, ela tem um porquê de existir, para o bom funcionamento do relógio. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. Cada comportamento do nosso lar, tudo aquilo que a gente faz, é para um resultado, é para alguma coisa que vai beneficiar você, que vai beneficiar as pessoas que dividem os espaços em comum com você. Então, o funcionalismo é essa divisão de tarefas, essa divisão de funções, para que todo mundo tenha uma função específica, né, uma finalidade específica dentro da sua casa e que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, deu para entender que o estruturalismo são as regras. Regras de comportamento são as estruturas que mantêm a sua casa funcionando, acontecendo. O funcionalismo são as delegações
de funções e atividades dentro do seu lar de acordo com essas regras de comportamento e conduta. Fácil, né? Dá para entender. Só que dentro dessa complexidade do lar, a gente vai falar sobre a teoria da complexidade social, que, né, a teoria da complexidade social é falada por Kent Flannery. Gente, eu vou olhar aqui os nomes porque é muita gente, para vocês verem que a organização do lar, com basamento na metodologia que eu desenvolvi, organização holística, a gente tem que estudar muitos pensadores, muitas outras teorias. Não é simplesmente você ir lá, resolveu, tá organizado. Não, a gente vai entender o comportamento das pessoas no seu lar, a forma como eles interagem, a forma como eles veem as suas coisas, como que eles estão se ajudando, porque isso é muito importante, isso vai afetar o bem-estar, isso vai afetar o quanto uma pessoa está fazendo mais que a outra, onde que está havendo uma defasagem, onde que a gente precisa agir dentro da organização do lar para que todos falem a mesma língua, todos possam ter uma harmonia dentro da sua casa. Então, falando da teoria da complexidade social que Kent Flannery explora, né, ele fala que a sociedade ela é um sistema complexo, assim como nossa casa. A complexidade social é entender que existe muitos fatores de influências e comportamento, porque cada pessoa pensa de uma forma, age de um jeito e espera as coisas acontecerem de uma forma, vão se encontrando e vão tentando organizar a sociedade de uma forma que faça sentido para todo mundo, que as coisas funcionem da melhor forma possível. Dentro da nossa casa é a mesma coisa, existem muitas complexidades ali dentro, porque cada um tem um gosto, pensa de uma forma, age de um jeito, quer fazer as coisas de uma forma, principalmente famílias. Por quê? Cada um teve uma educação, teve uma influência cultural, teve uma influência religiosa, teve uma influência social. Então todo mundo ali faz de um jeito, aprendeu de uma forma, quer que seja de uma forma. E quando há essas desavenças, a gente está falando de uma complexidade dentro do nosso lar, uma complexidade social dessas relações dentro de casa. Então a teoria da complexidade é uma maneira de entender como a sociedade e sistemas sociais são complexos e funcionam através das interações dinâmicas e seus componentes e comportamentos. Ok? Deu para entender? Então agora eu vou falar para vocês que a gente viu estruturalismo, funcionalismo, a gente entendeu que a nossa casa ela é um sistema complexo de acordo com o quê? A teoria da complexidade, porque a gente está vivendo numa sociedade onde a gente recebe influências de outras pessoas. A gente recebe influência o tempo todo, sejam elas culturais, históricas, enfim. É um emaranhado de coisas que lá no final vocês vão entender o como tudo isso está interligado e faz sentido você olhar dentro da sua casa. Estava ali o tempo todo, você só não parou para pensar. Ok? Outro conceito que a gente utiliza dentro do estruturalismo e funcionalismo do lar para analisar o comportamento das pessoas dentro de casa, que é um reforço do conhecimento, é a sociobiologia. É muito interessante porque a sociobiologia, ela investiga, ela estuda o comportamento dos animais, tá? Ela estuda especialmente o comportamento de interação social dos animais, sejam elas cooperação, agressão e reprodução. Ou seja, os animais eles interagem entre si, eles foram evoluindo, tendo comportamentos para o quê? Perpetuar a sua espécie. Ou seja, para continuar tendo descendentes, né? E para sobreviver. Esses comportamentos, eles podem ser analisados na humanidade. Porque o homem primitivo, ele vai se evoluindo historicamente, né? Ele vai analisando quais comportamentos e ações que ele tem que ajuda a sua espécie a sobreviver, que ajuda a comunidade a evoluir, que ajuda a comunidade a continuar se perpetuando, né, evoluindo através dos séculos. Então, esses comportamentos complexos, eles estão ligados ao quê? Ao estruturalismo e ao funcionalismo. Lembrando, estruturalismo são regras de comportamento e conduta. O homem primitivo, assim como os animais, eles têm comportamentos, né? São praticamente regrinhas que eles fazem, que eles entendem que eles têm que fazer daquela forma para eles
se manterem vivos, para que eles possam ter descendentes, para que eles tenham êxito, né, na sobrevivência. Claro que os animais, eles não são seres racionais como os seres humanos, mas vocês percebem que na natureza os próprios animais desenvolvem esses sistemas como sistemas eficientes de reprodução. Mas a gente não vai ficar falando aqui de biologia, é que a gente utiliza o conhecimento da sociobiologia. E a sociobiologia vai dizer justamente essa interação, né, social dos animais, mas em relação também ao ser humano, essas relações, o que funciona para o bem-estar e para o êxito do ser humano. Trazendo para um contexto do século XXI, homem pensante, tecnologia, mundo evoluído, né, porque o ser humano está mais destruindo o mundo do que propriamente está evoluindo. Mas não vamos entrar nesse contexto agora. Mas falando do ser humano de hoje, a gente vai entender quais comportamentos sociais ali podem ajudar a perpetuar a sua própria espécie. Vou tentar ser mais simples. Dentro da sua casa, os pais querem que o seu gênese, seu filho, cresça saudável, tenha uma vida, prospere, tenha netos. Para isso acontecer, para essa árvore genealógica acontecer, né, para continuar havendo descendentes, prosperação aí dos seus genes, precisa o quê? Alguns comportamentos, né, algumas interações sociais acontecerem para que isso aconteça. Meu Deus, redundante aqui. Mas você precisa ter alguns comportamentos que ajudem isso, ajude a sua espécie, ajude a sua família a prosperar. Seja cuidar do seu filho, cuidar da alimentação, da educação. Lembra que a gente fala lá do estruturalismo? Regras de conduta e comportamento? Quais são os meus comportamentos que vai ajudar o meu filho a crescer? Quais comportamentos meu filho tem que ter para continuar a prosperar? Entende? Funcionalismo. Quais são as minhas funções? Quais são os meus papéis dentro de casa, como mãe, como pai, né? Para que o meu filho, ele cresça, ele tenha saúde, ele possa ter filhos também. Quais são as funções do meu filho dentro de casa para que tudo isso aconteça, para não ficar sendo redundante? Entende? Então, a gente vai estudando esses comportamentos, essas interações. Então, a gente vê o estruturalismo, a gente vê o funcionalismo, a gente vê a complexidade, a teoria da complexidade, a gente vai analisar a sociobiologia, que são essas interações entre os indivíduos, entre os seres. Você vai observar isso muito, usando um exemplo, as abelhas, né? Dentro de uma colmeia de abelha, a gente vai ter a abelha operária, a gente vai ter a abelha rainha, a gente vai ter essa separação, essa divisão, o que cada uma faz. Para o quê? Para se prosperar, para que a espécie ela consiga se perpetuar, sobreviver, para que dê tudo certo, para que tudo seja funcional, para que atinja o êxito dentro do lar, para que se atinja o quê? A felicidade, uma vida com propósito, uma casa onde as pessoas falem a mesma língua e sejam felizes, que todo mundo se ajude, ok? Depois eu vou colocar um outro adendo sobre essa questão de ajuda, mas lá na frente, quando a gente for falar sobre altruísmo recíproco. Eu já dando spoiler do que a gente vai falar. Mas aí a gente vai falar de teoria da parentalidade, né? A teoria da parentalidade altruística por Robert Trivers. Robert Trivers, ele fala sobre a teoria da parentalidade, onde a gente faz pelo outro por conta desse contexto, né, de parentesco, onde eu quero que esse guri, essa criança, essa pessoa, esse filhote, falando de animais até mesmo, ele prospere para perpetuar os genes. Então, a teoria da parentalidade, ela vai examinar o quê? Com cuidado, o altruísmo recíproco, que é o quê? Basicamente, eu faço algo sabendo que aquilo vai me ajudar de alguma forma. Vai ajudar o outro, sim, mas é algo que eu sei que vai me ajudar depois. Eu já espero algo em troca. Seja que a pessoa vai fazer por mim, ou seja porque o que eu estou fazendo vai ajudar a perpetuar a espécie, vai ajudar o bem-estar dentro de casa, vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, a parentalidade altruística, Trivers explica que o cuidado dos pais para os seus filhos, na verdade, historicamente, lá atrás, é uma estratégia do quê? De perpetuar os seus genes, para que continue a sua linhagem, para que seus genes não morram. Então, eu vou cuidar do meu filho
pensando assim, não tão racionalmente, mas mais por uma questão que eu quero que continue meu gênero do que eu tô preocupado em si com, é meu filho. Hoje a gente tem esse senso, né? Nossos filhos, parente, a gente tem o discernimento do que é pai, do que é mãe, do que é tio, do que é avô, do que é primo, enfim, a gente tem essas definições. Mas esse cuidado lá atrás foi justamente por uma questão de perpetuação da espécie, né? Que hoje a gente entende o altruísmo, né, da parentalidade, a gente faz pelo outro dentro de casa, a gente mora com nossos pais, a gente convive com pessoas dentro da casa, com pessoas que têm o mesmo sangue, né? Porque ao longo da história, da evolução, isso foi sendo moldado. A teoria da parentalidade justamente foi criando-se aldeias, povos, depois casas, aglomerados de famílias, né? Grupos de família. E já puxando o que a gente começou a falar do altruísmo na parentalidade, né, de parentes, mas a gente tem o altruísmo recíproco, né, onde Trivers também fala do conceito entre comportamento em que o indivíduo realiza ações, né, atribui ações, para que o outro, de alguma forma, vai te ajudar depois. Então, eu faço pelo outro sem ele precisar me pedir, mas eu sei que aquilo vai nos ajudar, vai ajudar a outra pessoa, mas eu sei que vai ter uma recompensa depois para mim. Quer um exemplo? Dentro da nossa casa. Eu não preciso esperar que a minha esposa, que a minha mulher, ela fale assim para mim, vai lavar louça. Às vezes, eu já sabendo que ela vai chegar cansada, que ela tá estressada, ela tá fazendo outras coisas, eu vou lá e eu cuido da louça, automaticamente, isso é um altruísmo recíproco no sentido de eu estou fazendo sem ela pedir, eu estou ajudando ela e eu estou me ajudando a ter mais tempo de qualidade posteriormente com essa pessoa. Essa pessoa vai posteriormente me agradecer por ter feito isso, ou ela pode até nem agradecer, assim, diretamente chegar para você e te agradecer, mas ela vai falar em ações, em tempo de qualidade, isso vai voltar para você. Então, o altruísmo recíproco é você fazer ações em prol ao outro, mas também pensando enquanto isso vai te beneficiar, enquanto isso vai beneficiar a todos. Essa teoria do altruísmo, né, recíproco, ele também vai funcionar para a delegação de tarefas. Porque o altruísmo recíproco, ele vai dizer o que eu faço pelo outro, ele impacta não somente a mim, mas impacta o funcionalismo da casa. Porque se eu faço pelo outro, eu automaticamente estou tirando uma tarefa, né, a menos das obrigações dessa pessoa e não fazendo com que essa pessoa se sobrecarregue. E também para que esses indivíduos, hoje em dia, né, de acordo com o altruísmo de parentalidade e o altruísmo recíproco, a gente tem que esses indivíduos cuidem de você quando você precisar, na velhice. Claro que na teoria isso é muito lindo, maravilhoso, né? Os seus filhos cuidem de você na velhice, enquanto você não pode mais cuidar de si mesmo, porque você já cuidou uma vida toda deles. Mas a gente sabe que nem em todas as realidades isso acontece, né? E nem todos os filhos acabam cuidando realmente dos seus pais. Eles vão lá e interrompem o altruísmo recíproco, interrompem o altruísmo de parentalidade e, né, só vão embora, infelizmente. Então, essa divisão de papéis, de funções dentro do lar vai acontecendo justamente de acordo com essas evoluções, né? Claro que o funcionalismo do lar, as divisões de tarefa, elas têm muitas outras vertentes, muitas outras questões históricas evolutivas, que a gente vai ter divisão de acordo com físico, de acordo com o sexo, de acordo com habilidades específicas, com aquilo que a pessoa se desenvolve, com aptidões, enfim, tem uma diversa gama, né, de questões históricas que foram se desenvolvendo com a evolução, né, da humanidade e também da tecnologia, que hoje a gente tem aí no reflexo da sociedade. Mas a gente não vai entrar nesse contexto, a gente vai esmiuçar já para os dias de hoje. Só quero que vocês entendam que essa complexidade, esse apanhado complexo dentro da nossa casa, mais especificamente do estruturalismo e do funcionalismo, o porquê das coisas, e entender que não é tipo assim, nossa, tirou isso do nada. Não, existe uma série de comportamentos e estudos
que eram voltados para a sociedade e que hoje eu trouxe para a organização do lar, mais específico para a organização holística, que é a minha metodologia, para vocês entenderem como que é o método do meu trabalho, como que eu penso a organização do lar, ok? Então, falamos do altruísmo recíproco, vamos falar da teoria da ação social de Max Weber. Essa daqui, maravilhosa. E quem me segue lá na rede social vizinha, por sinal, me sigam lá na rede social vizinha, eu sempre deixo aqui a rede social, por favor, para vocês ficarem também por dentro de algumas coisas. Não significa que lá eu sempre estou presente também, mas óbvio que eu estou mais presente do que aqui, porque aqui tem todo um contexto de você ter que gravar por muito mais tempo, você tem que preparar um conteúdo muito maior, e lá a gente aparece um pouquinho mais. Mas também não é aquele negócio assim, nossa, criador de conteúdo todo dia e tem conteúdo lá. Não, é no meu tempo, no tempo que eu acho que tem que ser. Ok? Ok. Por que eu tô falando isso? Porque lá eu coloquei uma enquete onde eu perguntei para as pessoas em qual estilo, qual ação elas se identificavam dentro do lar delas. Vocês vão entender o que eu estou falando. A teoria da ação social de Max Weber, ele traz que os nossos comportamentos, né, as nossas ações, elas são influenciadas por alguns fatores. Lembra que a gente falou lá atrás da teoria da complexidade? Que ela leva em conta o quê? Que nós somos seres humanos, né? A sociedade é uma sociedade complexa porque muitas pessoas têm formas diferentes de pensar, de se expressar, têm comportamentos diferentes, têm influências culturais, religiosas, enfim. Dentro da teoria da ação social, as nossas ações, elas são também reflexos disso. Eu entendo que dentro da nossa casa, a ação de cada indivíduo é justamente um reflexo daquilo que ela acredita ser o correto, ser o certo, daquilo que ela toma por verdade, das suas influências, dos seus traumas, enfim. Estou resumindo praticamente o que a gente vai conversar agora. Porque segundo a teoria da ação social de Max Weber, as ações são racionais, né? Porque a gente pensa o que a gente vai fazer. Mas muitas vezes, os nossos comportamentos, eles são basicamente automáticos. Porque a gente consome tantas coisas da sociedade, a gente é tão influenciado que às vezes a gente está fazendo as coisas e a gente não está fazendo por nós mesmos. A gente está fazendo porque alguém ensinou que tem que ser dessa forma. Alguém disse lá atrás, há séculos, que a sociedade tem que funcionar dessa forma. Que o dinheiro tem que ser desse jeito. Que eu preciso ter que trabalhar para ter um dinheiro para me sustentar. Enfim, a gente vive numa sociedade onde estamos sujeitos a viver com base em regras que muitas outras pessoas lá atrás desenvolveram, criaram e hoje você é à mercê delas. Hoje você está assistindo um vídeo porque se criou uma cultura, uma rede social, onde as pessoas propagam conhecimento, rede de comunicação, tecnologia, enfim, assuntos bem complexos para a gente sentar e vai horas conversando sobre isso. Mas, para vocês entenderem, a gente tem 4 modelos de ações, 4 tipos de ações sociais, só que lembrando, eu sempre vou trazer para vocês no contexto dentro de casa, dentro do lar das pessoas. A gente tem a ação racional com relação a valores. O que isso quer dizer? Esta ação diz que o comportamento do indivíduo é de acordo com os valores que ele acredita, sejam eles valores éticos, morais, religiosos, é tudo aquilo que a pessoa toma por verdade, que ela acredita que é o certo. São valores inerentes, que não necessariamente são a verdade, mas é o que ela toma por verdade para a vida dela. Então, toda a sua ação dentro do seu lar é de acordo com isso. Ou seja, eu faço desta forma porque eu acredito que tem que ser assim. Eu acredito que o resultado é melhor. São as minhas crenças, são as minhas teorias, entende? Ou de acordo por questões religiosas. Eu acredito que tem que ser feito dessa forma porque aquilo que eu acredito me diz que tem que ser feito dessa forma. Então, a gente tem ações de acordo com valores, sejam eles éticos, morais ou religiosos. Ou religiosos, né? De repente pode ser todos eles. Ação tradicional. O que é a ação tradicional? É aquela que é herdada de geração para geração. Sabe aquele comportamento que você tem hoje, que você herdou lá da sua mãe? Que sua mãe herdou da sua avó? E que sua avó herdou da mãe dela? Então vai sendo transmitido, vai sendo passado de geração para geração. Num contexto social, em questão de sociedade, porque essa teoria ela é aplicada para a sociedade,
a gente tem o quê? Que tudo que hoje a gente faz, a gente tem em questão de sociedade, dinheiro, capitalismo, socialismo ou o que seja, essas formas de organizar a sociedade, a gente tem o quê? Porque alguém lá atrás veio moldando, dizendo que tem que ser desta forma. E hoje você faz o que você faz porque alguém disse que você tem que fazer assim. E dentro da sua casa, muitas vezes não é diferente. Às vezes você dobra uma roupa de uma forma porque, me ensinaram a fazer dessa forma. Vou sempre fazer assim porque é assim que tem que ser. Porque minha mãe faz assim, eu faço assim e vou morrer fazendo assim. Então, é um comportamento, né? É uma ação tradicional, porque você aprendeu isso. Isso não é seu, basicamente. Isso foi imposto, né? Você aprendeu isso. Então, de alguma forma, teve ali a influência de outra pessoa e não necessariamente você faz porque você quer fazer. Será que tá confuso para vocês? Eu espero que não, porque na minha cabeça tá parecendo que tá fazendo sentido para vocês. Eu espero que sim. Mas, se não fizer sentido, se vocês ficarem com dúvida, por favor, coloca aqui no comentário o que vocês estão achando. Eu falo rápido, provavelmente eu tô falando mais rápido do que o normal, porque esse assunto me empolga. Porque quando eu falo de estruturalismo e funcionalismo do lar, é uma das coisas assim mais loucas, porque é muito legal você entrar dentro da casa de uma pessoa, de um cliente, e como eu disse para vocês lá no vídeos anteriores, que eu estou falando da minha abordagem, eu tenho que analisar o comportamento das pessoas dentro do seu lar. É muito legal você entrar e parece que, assim, coisa sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural. É simplesmente a ação social acontecendo ali. Você identificar que tipo de pessoa ela é. Identificar o comportamento dela, se é baseado em crenças que ela mesma colocou, em questões religiosas, espiritualidade, se são ações aprendidas. Porque minha mãe me ensinou assim. Porque tem que ser assim. Eu sempre fiz assim. Ou são ação afetiva. O que é a ação afetiva? Já emendei aqui para vocês. A ação afetiva é toda ação onde o meu sentimento, minhas emoções falam primeiro do que a razão, do que o racional. Então, eu sou mais reativo, tudo que eu vou fazer dentro de casa é com base nas minhas emoções e nos meus sentimentos, aquilo que eu já experienciei, aquilo que eu já guardei dentro de mim. Então, eu deixo os meus sentimentos e as minhas emoções falarem primeiro. Num contexto de organização, a gente vai entender que pessoas que agem de acordo com a ação afetiva são pessoas que provavelmente não colocavam muito as suas opiniões para fora, são pessoas que guardaram muitas coisas dentro de si, pessoas que já vivenciaram muitos traumas, pessoas que deixam a raiva falar primeiro, são pessoas que não lidam muito bem com o gerenciamento das suas emoções e dos seus sentimentos. Então tudo vai ser tratado de uma forma mais afetiva. O apego emocional a objetos pode ser muito mais presente nessas pessoas, porque as ações delas são afetivas, tudo ela cria vínculo, tudo ela cria muito mais memória, tudo ela pode criar uma dependência, tudo ela vai agir de acordo com o que ela está sentindo naquele momento. A gente precisa mostrar sempre o valor, o propósito, o significado, o sentido de você fazer algo, o porquê que você está fazendo desse jeito. O meu microfone fez o desserviço de parar de funcionar, ainda bem que eu vi, e aí eu vou voltar aqui a falar. A gente tem que entender que cada pessoa, ela age e se comporta de uma forma. Por isso que precisa fazer sentido, né? Tem que ter o sentido, o significado, o propósito e o valor, que é o cerne do meu trabalho. Isso precisa ser aplicado para as pessoas. Porque a gente vive numa sociedade onde o tempo todo alguém diz o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se comportar. Dentro da organização holística, não é uma regra. A gente não está falando, você tem que fazer assim, tem que ser dessa forma. É um convite a você olhar para dentro da sua casa, olhar para dentro da sua bagunça, da sua vida e entender o que faz sentido para você. O que a gente deixa ali que realmente você quer que fique. O que você quer para a sua vida. Não o que as pessoas estão querendo, o que a sociedade, o capitalismo, o que a moda, o que não sei o que está querendo para a sua vida. É você que decide, entende? A gente quer devolver essa liberdade de escolha. Claro, não posso ser hipócrita. A gente vai continuar sendo influenciado e a gente vai precisar fazer algumas coisas que a gente não gostaria de fazer, mas a gente vive em sociedade, a gente precisa ter certos comportamentos, mas a gente vai minimamente, pelo menos,
buscar viver uma vida com propósito que faça sentido pra gente. E continuando, a gente tem a ação racional com relação a fins, que são pessoas que já pensam no que aquela ação, o que fazendo aquilo vai beneficiar ela já pensa no resultado, ela já pensa ela pode pensar no caminho, pode até planejar, mas ela está pensando no resultado imediato, no que aquilo vai beneficiar ela. Dentro da organização, a gente tem pessoas, como meus pais, por exemplo, que são pessoas assim, tô vendo a bagunça tá ali. Eu já tô pensando que eu quero que aquele lugar fique arrumado, que não fique bagunçado. Pega aquilo ali, não resolve o problema em si, guarda dentro de uma gaveta, de um armário fechado e acha que resolveu. A princípio, parece que resolveu, porque o que eles esperavam é não ver mais a bagunça. Então tá resolvido. A finalidade que eles queriam resolveu, mas num contexto de organização não tá resolvido, a pessoa só escondeu a bagunça. E é um perigo que esse tipo de pessoa normalmente tem esse tipo de comportamento. Pessoas que têm ações pensando apenas nos fins, né, no resultado, e não no processo como um todo e depois o posterior, são pessoas que vão abrir o armário vai estar bagunçado. São pessoas que saem de casa para trabalhar com a cama bagunçada, com louça na pia, e que quando volta para casa se dão o luxo de criticar que a casa está zoneada, cheia de coisas para fazer, mas essas próprias pessoas deixaram essas tarefas pendentes para serem realizadas. Então, as pessoas que pensam agem pensando nos fins, podem ter esse tipo de comportamento. Mas claro que pensando de uma forma positiva, essas mesmas pessoas que pensam em ações, têm ações já pensando nos fins, com relação aos fins, elas são pessoas que planejam, elas são pessoas que analisam, elas são pessoas que vão entender o valor final daquilo. Eu só coloquei para vocês as duas extremidades porque elas podem acontecer. Assim como uma pessoa que organiza afetivamente, deixa apenas itens que fazem sentido, que têm propósito, que têm significado, porque tem os dois extremos. E pessoas que fazem o tradicional, que aprenderam daquela forma, não necessariamente seja negativo. Elas também podem ter comportamentos muito positivos, ações muito positivas dentro da organização do lar, que foram aprendidas com pessoas muito bacanas que ensinaram lições realmente valiosas e importantes para a vida, assim como a gente aprende muita coisa com muitas outras pessoas, ok? Então, a gente falou dessas ações, né? Pessoal, a estruturação, a gente tem a estruturação de Anthony Giddens. Ele explora como as práticas sociais constituídas através da interação entre a agência humana e as estruturas sociais. Basicamente, o que é isso aqui? É entender a dualidade das coisas. Essa dualidade, ela refere-se à capacidade dos indivíduos de agir de acordo com sua própria vontade, enquanto a estrutura se refere às regras sociais e recursos que restringem ao mesmo tempo, que impossibilitam essas ações. Vocês entenderam? Vou explicar. A gente é um ser pensante, racional, e a gente pode escolher o que a gente faz. Como aqui vocês estão vendo esse vídeo, vocês vão decidir se vocês aplicam alguma coisa na vida de vocês ou não. Vocês podem mudar a realidade de vocês. Só que existem complexidades, estruturas, lembra que a gente falou lá de estruturalismo? Falando de um contexto social, estruturalismo, entidades maiores que regem, governam certos comandos de como a sociedade funciona. Então, existem algumas condições, que aí a gente pode até falar em questões de classe social, de poder aquisitivo, desigualdade social. Essas influências, essas estruturas que muitas vezes impossibilitam as pessoas de estar no emprego que elas realmente queriam estar, impossibilitando elas de terem a vida que elas realmente queriam ter, de ter a casa que elas gostariam, de viver a vida que elas gostariam de ter. Então, dentro da organização holística, a gente vai entender o ser humano na sua complexidade e na sua realidade. Entende? Então, não é falar assim, nossa, isso aqui serve para todo mundo. Não serve. Eu não posso querer que a mesma forma de organização sirva para todos os tipos de família, para todas as classes. Nem todo mundo tem condição de organizar, de repente, um armário com um monte de organizadores de acrílico. Hoje em dia, a gente pode dizer sim que tem marcas
e outros produtos que são mais acessíveis. Mas essa não é a realidade de todo mundo. A gente não vive em um mundo onde todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo, ou que todo mundo tem a capacidade de comprar alimento e um objeto organizador. Tem gente que não consegue fazer essa separação. Ou contratar realmente um profissional da organização. A gente entende, a gente precisa entender. Senão é hipocrisia a gente vir aqui e pregar uma utopia que isso aqui tem que ser feito dessa forma. Não, a organização holística vai respeitar o seu momento que você vive, a sua história, a sua cultura, a sua essência, que é o que a gente está falando aqui o vídeo inteiro, né? Entendendo as regras de comportamento e conduta na sua casa, entender o funcionalismo, entender o porquê que vocês fazem dentro da casa de vocês dessa forma, quais que foram as influências para os seus comportamentos, o porquê que será que você age desse jeito, para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Então, essa teoria é muito importante da dualidade para entender que, sim, somos seres pensantes, podemos escolher, decidir que tipo de vida a gente quer ter, mas nem sempre, em algumas coisas, isso é possível. Assim a gente entende quais são os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar. Muita gente se fala isso dentro do funcionalismo do lar. Entender, pessoal, que a organização do lar em conjunto é um benefício para todo mundo, não sobrecarrega apenas um indivíduo. Normalmente, a mulher, a mãe de família, que tem que fazer tudo e fica cansada, fica estressada, não quer voltar para casa. E aí tem relacionamentos desestruturados, briga com o filho, briga com o marido, briga com quem for. E aí você está gerando um ambiente de estresse, sendo que a nossa casa, o nosso lar, ele precisa ser um ambiente onde a gente precisa se sentir bem. Às vezes não é sobre mudar o outro, às vezes a gente quer que o marido, a esposa, sei lá quem, os filhos, eles tenham um certo comportamento, a gente já tentou, mas não consegue mudar. Então a gente vai entender até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Às vezes quando é um cônjuge assim, tóxico demais ou problemático demais, a gente tem que pensar se faz sentido manter a pessoa na nossa vida também, tá? Vamos ser realistas. A gente não vai viver uma vida inteira com uma pessoa que diz que te ama, mas não ajuda e só te sobrecarrega. Por favor. Eu não quero ser causador de términos de relacionamento, mas a gente precisa trazer a real para as pessoas entender que uma ação gera uma reação. Se eu não ajudo, eu sobrecarrego a pessoa, essa pessoa vai ficar estressada, essa pessoa não vai ter tempo para ela, essa pessoa não tem tempo para se cuidar, essa pessoa vai ter baixa autoestima, essa pessoa está vivendo num relacionamento, vivendo numa casa onde ela não se sente bem, não se sente feliz. Eu falei para vocês que o meu humor nesse vídeo ele ia oscilar, né? Porque tem tópicos que a gente fica estressado para as pessoas entenderem. Às vezes a gente precisa cortar alguns vínculos, só que lembrando, respeitando o processo de cada um, porque a gente também não tá lá e fala, viu, termina com essa pessoa, viu, você tem que parar de fazer isso. Da mesma forma que eu digo, não vou educar filho de ninguém. Eu não vou dizer como que você tem que educar seu filho. Eu vou falar dos comportamentos, o funcionalismo dentro da sua casa, regras de comportamento e conduta que estão afetando aí dentro do seu lar a organização. É sobre isso. A gente vai entender a teoria do jogo como o seguinte. Entender que a nossa casa é como um time. É como um jogo. Um jogo de dupla, um jogo de grupo, seja de videogame, seja de esporte, ele se sai muito melhor quando todo mundo trabalha em equipe. Quando todo mundo prospera junto. Isso a gente pode aprender lá também com os povos indígenas. Não generalizando todos os povos indígenas, como se fosse apenas um povo, a gente, né, não quero entrar nesse contexto, mas não estou generalizando, mas pegando como um conceito. O apoio em comunidade, aldeia, né, onde todos eles têm suas funções, se ajudam para que a aldeia prospere, para que tudo ali seja funcional para eles, para que eles possam viver em comunidade. Dentro do nosso lar é a mesma coisa. E esse conhecimento dos povos indígenas, eu vou trazer um outro vídeo para vocês, que eu já trouxe um conteúdo desse lá na minha rede social vizinha, mas eu vou trazer um vídeo para você o que a gente pode aprender com os povos indígenas para a organização do nosso lar. Mas, deu para entender? Estruturalismo, funcionalismo, altruísmo recíproco, a complexidade do nosso lar não é simplesmente entrar na casa e bum, e é isso. Não, a gente vai entrar, entender o que está acontecendo, quais comportamentos ali não tão legais, quais precisam passar a ter,
porque o estruturalismo e o funcionalismo do lar vão garantir da melhor forma o caminho para você preparar a sua casa, onde você vai se sentir bem. Não é sobre ter uma casa instagramável, não é sobre ter uma casa capa de revista, mas é ter uma casa que pulsa a vida e que faz sentido para quem vive nela. Uma casa onde acolhe, ao invés de esmagar e de te sobrecarregar de tarefas e comportamentos sociais e culturais que foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade. Então, vamos todos juntos aprender a cuidar da nossa casa e principalmente a cuidar da nossa vida e viver uma vida feliz e com propósito dentro das nossas possibilidades e da nossa realidade. Gostou desse conteúdo? Não gostou? Sinto muito, mas se você gostou, que legal, que incrível. Convido você a curtir esse vídeo, a comentar o que você achou e, como eu disse, são coisas assim que se você parar para analisar, fazem todo sentido e já estavam ali na sua cara, só você ainda não tinha percebido. Ou talvez você já tinha percebido e falar, poxa, ninguém me ajuda nessa casa, ninguém contribui com as coisas aqui, eu vou sumir daqui. Esse tipo de reação é algo que você já parou para analisar, que é uma falta dentro do seu lar, porque as pessoas não estão ajudando e você está se sobrecarregando. Isso diz muito sobre o funcionalismo, pessoas que não cuidam das próprias coisas juntos, ok? Então, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou ou o que você está vivendo dentro da sua casa. Comenta aí que tipo de ação que você está tendo dentro do seu lar. Seja uma ação pensada nos fins, seja uma ação afetiva, seja uma ação tradicional ou uma ação com base em valores, né? Sejam eles éticos, morais, religiosos. Enfim, comenta o que você achou. Se você não gostou, comenta também o porquê que você não gostou. Eu vou buscar entender o porquê que você não gostou. E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com quem precisa desse conhecimento ou quer desenvolver ainda mais a organização do seu lar. Gente, muito obrigado se você ficou até o final. Eu sei que esse vídeo ficou intenso, eu resolvi não fazer ele dividido, não fazer parte 2, mas muito obrigado se você assistiu até aqui e nos vemos até a próxima.